Aposentadoria híbrida. Você já ouviu falar nisso? Sabe do que se trata? E se eu te dissesse que é possível somar o tempo de trabalho na cidade com o tempo na roça, para fins de requerer a sua aposentadoria? Sabia que essa é uma forma de garantir os seus direitos? Pois é, isso existe, e mesmo depois da reforma da Previdência de 2019, isso continua valendo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como funciona a aposentadoria híbrida, quem tem direito, quais são os requisitos da lei, o que mudou com a reforma e como você pode utilizar isso a favor dos seus direitos. Eu sou o William Bagatini, eu sou advogado previdenciário e nesse vídeo eu vou te explicar claramente como funciona a aposentadoria híbrida. Aqui você aprende tudo de forma prática e clara sobre os benefícios do INSS. Se esse assunto é importante para você, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso. Agora vamos direto ao ponto. Aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida funciona da seguinte forma: serve para computar aquele período rural anterior juntamente com o período urbano de trabalho de uma pessoa. Antes da reforma da Previdência, a regra era clara: era possível somar o período rural com o período urbano, para fins de atingir o período mínimo de 180 contribuições. Aliás, isso foi regulamentado pela Lei 11.718 de 2008. Ou seja, se você trabalhou 10 anos na roça e 5 anos na cidade, você poderia somar esses tempos para fins de requerer a sua aposentadoria. Depois, sobreveio a Emenda Constitucional número 103 de 2019, a conhecida reforma da Previdência. E claro, também houve impacto na aposentadoria híbrida. A primeira grande mudança foi a alteração na idade mínima para se aposentar, que para as mulheres passou para 62 anos e para os homens 65 anos. É a mesma exigência da aposentadoria por idade urbana. Atenção, um ponto muito importante é que mesmo com a reforma, ainda é possível somar o período de trabalho na roça com o período de trabalho urbano. Desse modo, a aposentadoria híbrida passou a ser trabalhada como uma modalidade da aposentadoria por idade urbana. Isso quer dizer que a idade mínima é a mesma da aposentadoria urbana e a carência também é a mesma, sendo de 180 meses. E o mais importante, o tempo rural pode ser computado e, principalmente, o tempo rural pode ser contado como carência, desde que devidamente comprovado. É importante também relembrar que o tempo rural pode ser computado mesmo que não houvesse contribuição, desde que o trabalho tenha sido prestado antes de 1991, ou seja, de que a atividade rural devidamente comprovada houvesse sido prestada antes do ano de 1991. Para quem já contribuía antes de 2019, é possível verificar o cabimento do direito adquirido, com a idade mínima de 60 para as mulheres e de 65 para os homens, desde que tenha cumprido os requisitos antes de 13 de novembro de 2019, antes da emenda. E como é feito o cálculo do valor do benefício? Segue as mesmas normativas da emenda constitucional, da reforma da Previdência, isto é, a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, aplicando-se o coeficiente de 60% mais 2% por ano que ultrapassar os 15 anos necessários de carência para as mulheres e de 20 anos de contribuição para os homens. Então, se uma mulher contribuiu por 20 anos, o cálculo do benefício dela será da seguinte forma: será 60%, e como ultrapassou 5 anos acima de 15, nesse caso, 5 vezes 2, 10. Então será 60% mais 10, 70% da média. Mas atenção, o tempo rural não entrará nesse cálculo, apenas para fins de tempo de contribuição. Essa modalidade de aposentadoria é, na realidade, uma salvação para muitos brasileiros que nasceram e cresceram no campo e depois migraram para a cidade e começar a exercer atividade laboral no meio urbano. Portanto, se você se encaixa nesse direito, vale muito a pena analisar a sua documentação para ver se você preenche os requisitos da lei. Organize toda a documentação rural que você tiver, notas fiscais, declaração de sindicato, blocos rurais. Além disso, comprove a atividade contígua e familiar e, com isso, atualize o seu CNIS. Verifique corretamente se o período foi anotado e reconhecido pelo INSS. Do contrário, você pode buscar isso judicialmente, para que seja averbado esse tempo rural no seu CNIS. E feito a comprovação dos requisitos da lei, você terá jus à aposentadoria híbrida. Gostou desse conteúdo? Comente aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida,
deixe o seu like, verifique a inscrição no canal, o sininho das notificações, porque aqui é assim, você aprende direito previdenciário de forma prática e simples. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.